Olá, vem conhecer o meu ateliê? Eu sou a Karina, do Crochê com a Karina. Eu vou mostrar para vocês rapidinho como é a minha realidade aqui no meu ateliê. Aqui é a minha sala, é o ateliê na minha casa, aqui é a minha sala, barra ateliê. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é. Esperem um pouquinho que eu vou virar, tá bom? Aqui é a minha sala, aqui tá minhas filhas, minhas bebês, que não se desgruda de mim. E eu vou mostrar para vocês o tanto de material que eu tenho. É muito pouco, né? Mas então, aqui eu deixo aqui o meu material e é isso, é aqui que eu trabalho. Não reparem a fiação, que a gente ainda tem que arrumar. Mas é aqui aonde eu trabalho. Aqui tem poucas coisas, né? Até porque eu não tenho muitas coisas, gente. Então, esse daqui é tudo que eu tenho. E é com isso daqui que eu trabalho. Aí eu vou vamos conversar um pouquinho a respeito disso, tá bom? Pera aí um pouquinho que eu vou colocar vocês na mesa. Então, aí aqui eu tô trabalhando um pouco. Deixa eu sentar aqui, mostrar um pouco pra vocês. Aqui tem a minha mesa. Pois esse meu ateliê, né? Então, eu tenho aqueles fios. São poucos barbantes que eu tenho. Queria muito ter. Enquanto isso, eu vou crochetando, gente, porque eu vou participar de uma feira. Pois é, eu vou participar de uma outra feira. Depois eu venho contando pra vocês os detalhes. Então, eu tô na correria fazendo aqui porque é pro final do mês, então eu tô numa correria que só. Mas então, voltando ao ateliê. Eu queria muito ter um monte de fios de barbantes aqui atrás, né? Aqui nessa parede aqui, eu queria muito encher. Colocar uma estante grande cheia de barbante, queria muito. Mas, infelizmente, a minha situação não permite. Então, de início, eu ficava assim, bem chateada. Porque eu falava assim, eu não tô conseguindo. é, eu não tô conseguindo. Deixa eu arrumar aqui vocês um pouquinho. Eu não tô conseguindo. Eu não quero aparecer porque eu não tenho nada, né? E eu vejo a maioria das crocheteiras com aquele tanto de fios, né? Tanto de barbantes, eu sem nada, então eu não vou aparecer. Então eu ficava muito com isso na minha mente, né? E isso me travou várias vezes. Até que chegou uma hora que eu peguei e falei assim, não, vamos dar um basta, né? Cada um tem a sua realidade. Então a minha realidade, ela é essa. Eu tenho só aqueles barbantes. São muito poucos, mas aqueles ali, eu fiz uma feira, domingo passado, dia 8 de março, eu fiz uma feira e foi usado esses fios, e já tinha poucos. Mas a gente sabe, aprende a aproveitar os fios que tem, né? Então, foi o que eu comecei a fazer, eu aproveitei os fios que eu tinha. Queria vender bastante na feira, o tanto que eu levei? Sim, queria, mas a feira não estava tão cheia assim. Mas tudo bem. Então, o que que eu faço? Eu compro, eu faço, a pessoa pede, né? Agora, se a pessoa faz uma encomenda, pede uma encomenda de uma cor específica, então aí eu vou lá e compro, né? Do contrário, como eu faço também a pronta entrega, então eu uso esses fios. A minha realidade é essa, gente. E eu tenho que aceitar essa minha realidade, né? Então eu não consigo pegar e fazer. Eu não tenho tantas opções assim. Mas aí o que que eu faço? Eu compro aqui na minha cidade barbante, só que é muito caro. Só que se eu compro também pela internet, fica caro por causa do frete. Então fica elas por elas. Só que, por exemplo, assim, aqui na minha cidade, o do barbante Euro Roma, ele tá no valor de R$ 20, 600 gramas. Aí, só que o Euro Roma tá me dando algum trabalho, então eu tô desistindo um pouco dele. E aí eu fiz o... Eu tô usando a Eco Brasil. O Eco Brasil de 580 metros tá no valor de R$ 25. Então não dá pra fazer muita coisa, né? Mas aí quando eu posso eu compro. Então aí o que que eu faço? Eu vou e compro um cone grande de 1,8 kg da cor cru.
Então, eu sei que essa cor cru vai combinar com todas as cores que eu tenho ali. Então, aí, o que eu faço? Eu uso ele. Então, o que mais eu compro é o cru, porque aí eu consigo fazer as bases, entende? Então, aí eu não gasto tanto fio. Então, é dessa forma como eu trabalho. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar. Por exemplo, eu tô fazendo algumas bases, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês. Então, tô fazendo algumas bases. Então, aqui tem as bases pra parte de tapete, ou pra jogo de banheiro, Aqui também pra esse jogo de banheiro. Aqui vai ser pra passadeira, que eu tô fazendo. Ó, tô fazendo aqui pra passadeira. Esse daqui também é pra passadeira. Esses daqui também é para jogo de banheiro. Eu tenho muito pouco mesmo. Por quê? Não sou rápida para fazer. Por que eu não sou rápida? Porque eu tenho síndrome do túnel do carpo. Então eu não consigo fazer muita coisa, eu tenho nas duas mãos. Então minha mão adormece demais. Então tem vezes que eu não consigo, se eu tô crochetando, ela começa a adormecer que eu não consigo pegar na agulha. Então, assim, outra coisa que também tava me incomodando muito, né? Porque antes eu ficava falando assim, eu fazia muita comparação. Ah, mas porque fulano faz tão rápido, faz isso daqui em menos de um dia, faz um tapete, o jogo de banho faz um monte de coisa em uma semana e tudo, 10, 15, e eu não consigo fazer nada, não consigo fazer, passei um dia só para fazer isso. Mas aí eu entendo que eu tenho a minha realidade. E eu tenho que aceitar essa minha realidade. Então, assim, o que eu quero dizer é: façam de acordo com a sua, trabalhem de acordo com a sua realidade e não com a realidade de outra pessoa. Não se compare a outra pessoa, né? Não queira fazer o mesmo que a outra crocheteira está fazendo, ou não queira ser o que você não vai conseguir ser, ou o que você não consegue ser no momento, né? Aceite a sua realidade e trabalhe com o que você tem e mostre o que você tem. Então, é isso que eu coloquei na minha mente e que eu quero fazer. Então, assim, esse é o meu conselho. Não é fácil, não, porque dá a impressão que quando a gente vê essas crocheteiras com um monte de barbante e tudo, dá a impressão que cai do céu, mas não. Elas ralaram pra ter, né? Elas tiveram que batalhar para ter, né? Então a gente também precisa, né? A gente tem que entender que nada cai do céu e que a gente precisa ralar para conquistar as coisas, né? Não vejo ainda a necessidade de comprar um tanto de barbantes, porque eu tenho esses daqui, eu preciso eliminar esses. E assim, eu tô tendo um pouco de dificuldade de vender pela internet, né? Tô tendo muita dificuldade. A impressão que passa é que se você não tiver o número certo, tanto de seguidores, você não consegue vender, né? Se você tem um número pequeno de seguidores, né? Então isso para mim dificulta bastante. Por isso que surgiu a oportunidade, quando eu vi que poderia surgir essa oportunidade de participar de feiras, então eu agarrei, né? Então aproveitei, trabalhei em uma feira, gostei e agora pretendo trabalhar, fazer feira, mais uma que vai ter agora nesse final de mês, aqui na minha região, né? Onde eu moro em Indaial, Santa Catarina. Então, assim, é o que eu tô fazendo. Uma vez a Aninha Crochê Redex falou assim que a gente tem que, depois que a gente eliminar todas as possibilidades, aí sim a gente desiste, né? Então eu ainda tenho essa possibilidade, eu tenho ainda essa chance, né? Que são as feiras. Então eu vou aproveitar e vou fazer elas, né? Também eu tava querendo, tô começando a procurar quem quer trabalhar com consignado, né? Porque aí eu faria as minhas peças e aí a pessoa ela revenderia, né, no valor dela, né? Então ainda tô procurando, vou começar a procurar quem trabalha dessa forma, né? Se vocês conhecerem alguém que trabalha dessa forma, entrar em contato comigo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, né? Me segue para vocês verem como que é, né? O trabalho de uma crocheteira
crocheteira iniciante, né? Que não é fácil, que tem os seus perrengues, então aqui eu mostro a realidade, né? A realidade do meu dia a dia, do meu trabalho, como eu, Karina, vejo as coisas. Então essa é a minha realidade, cada um que tem a sua realidade. Então conta aí nos comentários qual é a sua realidade.